A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Hoje já estamos entrando no nosso 10º mito. Meu passado define o futuro da minha família. Vamos aprender através das escrituras que isso não é verdade, amém? Mas como sempre vamos iniciar com a pergunta para a sua meditação. Você acredita que está condenado a repetir os erros da sua família? Medite, meus irmãos. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: na nossa família sempre foi assim. Ah, meu pai era desse jeito. Minha mãe também fazia isso. Eu nunca vou conseguir mudar. Isso é mal de geração. Muitas pessoas, meus irmãos, vivem acreditando que o seu passado escreveu o roteiro do seu futuro e que as feridas da sua infância determinarão para sempre o tipo de pai, mãe, marido ou esposa que serão. Essas são as mentiras da qual o inimigo tem soprado no ouvido das pessoas. Mas será que é essa a mensagem da Bíblia? Hoje nós estamos chegando quase no final desta série, da segunda semana, e Deus nos apresenta uma das maiores verdades do Evangelho. Em Cristo Jesus, ninguém precisa viver prisioneiro da própria história. O passado, nós já temos falado durante essa série, ele serve para explicar quem fomos, mas ele não determina quem nos podemos tornar. Amém? Ou glórias! Antes de iniciarmos a leitura bíblica, eu gostaria de pedir a você, meu irmão, que não é inscrito neste canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, selecione a opção todas, para que você venha estar por dentro das nossas postagens, amém? Nós também, se você preferir, estamos no Spotify com o grupo de oração Ebenezer como perfil, amém? Aleluia, Jesus! Mas vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Coríntios 5:17, e assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que lindo, meus irmãos, olha que promessa. O mito, eu vou repetir a história da minha família à luz da palavra. Olha que promessa que Deus está dizendo nesta manhã. Esse pensamento, ele tem aprisionado muitas pessoas. Pensamentos do tipo: ah, meu pai era muito violento, minha mãe nunca demonstrava carinho, na minha família ninguém permanece casado, ou muitas dos meus familiares não têm filhos. Ah, nós sempre fomos assim. Irmãos, talvez a sua família tenha um histórico de alguma coisa do passado, um vício, um abandono, conflitos ou relacionamentos quebrados. Eu imagino que você tem algo na sua família, na história dos seus parentescos. Mas o que ocorre? Muitas das vezes, sem perceber, nós começamos a acreditar que isso faz parte da nossa identidade. Você que já me conhece, uma das coisas que eu mais falo nas minhas pregações, nos meus devocionais e nos encontros que eu tenho a oportunidade de ter com pessoas para compartilhar o Evangelho: a sua identidade em Cristo Jesus. A Bíblia, ela faz uma separação muito clara e importante acerca da nossa história. A nossa história, ela influencia a nossa vida, mas ela não governa o nosso destino quando Cristo reina em nosso coração. Vejam bem, quando o Senhor fala na palavra que nova criatura somos, não é que Deus está esquecendo do seu passado, no sentido de que o Evangelho ignora o seu passado. Não. Ele quer dizer que ele transforma o seu futuro quando ele diz: eis que tudo se fez novo. Não é lindo isso, meus irmãos? Olha que verdade. A verdade é, Jesus, ele não somente perdoa, como ele transforma. Quando o apóstolo Paulo escreve que quem está em Cristo é uma nova criatura, ele não quer dizer que você já perdeu sua memória, ou que não existe um passado, ou que não há marcas, como as marcas de Jesus estão nas mãos deles. Mas para que serve essa marca? Com um propósito. Nós continuamos lembrando da nossa história. Essas dores, lágrimas, cicatrizes, elas servem somente para te deixar
lembrar que houve um passado. Mas aí algo muito sério e muito profundo muda. A nossa identidade, ela deixa de ser construída por esse passado e passa a ser construída por Cristo. A palavra é clara: eis que tudo se fez novo. Ou seja, coisas velhas do seu passado já passaram. Você é uma nova criatura. Pense no próprio Paulo. Os irmãos que conhecem a palavra, e se você não conhece, antes de conhecer Jesus, Paulo, ele perseguiu os cristãos. Ele carregava culpa, violência, orgulho, mas depois do encontro com Cristo, Deus não só apenas perdoou Paulo, o seu passado, como ele transformou sua vida por completo. E ele e foi um instrumento para alcançar milhares de pessoas. Olha que lindo, meus irmãos, como Deus restaura, como ele transforma. Mas na verdade é que nós não atuamos como Jesus. Nós continuamos condenando as pessoas pelo seu passado. Precisamos atuar como Jesus. Esquecer, não ignorar, mas no sentido de que você pode olhar para frente, para o seu futuro e falar: olha a transformação que Deus fez. Eu imagino que você conheçam pessoas que têm grande testemunho da onde Deus tirou do lamaçal, do charco de lodo, para que todos venham ver a honra e a glória do Senhor. E isso nos ensina uma grande verdade, uma verdade maravilhosa. Anotem, meus irmãos, essa frase é muito impactante. Deus, ele não recicla vidas. Ele faz todas as coisas novas. Oh, glórias! Você que sabe das coisas, do material, do lixo que você tem na sua casa, que você coloca separado para reciclar. A reciclagem, ela transforma uma coisa que está velha em nova. Mas o nosso Deus não faz isso conosco. Ele faz tudo novo. Ele não reutiliza. Não é lindo, meus irmãos? Talvez você não tenha escolhido a família onde você nasceu, claro. Nós não escolhemos. Talvez você tenha recebido exemplos que nunca gostaria de repetir. Talvez você olhe para sua família e fale: eu nunca farei isso com os meus filhos. Eu nunca tratarei assim meu esposo. Talvez você não tenha tido este exemplo. Eu aplaudo você por querer não perpetuar esse tipo de comportamento. Porque hoje você pode tomar essa decisão diferente. Que em Cristo Jesus você pode iniciar uma nova geração. Uma nova cultura dentro da sua casa. E um novo legado. É isso, meus irmãos, que eu faço. Deus me trouxe para uma terra aonde Ele me chamou, como Abraão, longe da minha parentela, para fazer um algo novo, um algo diferente. Eu estou quebrando um ciclo para que a minha geração sirva ao Senhor. Uma nova cultura dentro da minha casa, um novo legado. Você também pode fazer o mesmo com a sua família. Não necessariamente que você tenha que abandonar a sua cidade, o seu país. Não, você pode começar isso hoje dentro da sua casa. Talvez você nunca tenha ouvido um eu te amo. Então seja a primeira pessoa da família a dizer essas palavras para os seus filhos. Muitos falam: eu não amei, então eu também não vou amar. Não, meus irmãos, não façam isso. Talvez você nunca tenha visto seus pais orando ou demonstrando carinho uns com os outros. Então seja o primeiro a ajoelhar-se com a sua família. Não perpetue este comportamento. Quebre esse ciclo, meus irmãos. Não continue dizendo: é maldição de família. Minha mãe é assim, meu pai, meu tio, meu avô, todos vêm do alcoolismo. Não, você pode quebrar esse ciclo. Talvez você tenha crescido em um ambiente de gritos. Então seja dentro da sua casa uma pessoa que tem diálogo com seus familiares. Talvez você tenha recebido abandono. Então seja o primeiro a oferecer a presença. É assim que Deus muda gerações. Não porque alguém teve uma infância perfeita ou um passado perfeito, mas porque decidiu obedecer a Cristo. Alguém se colocou na posição e decidiu mudar a Cristo. E toda mudança de geração, meus irmãos, ela começa quando uma pessoa decide interromper um ciclo e iniciar um novo caminho. Eu dou glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu sou essa pessoa interrompendo um ciclo
de gerações para iniciar um novo caminho com a minha família. Talvez Deus queira começar essa mudança através de você. Então eu te desafio a parar de falar que por conta do seu passado, de maldições, de como sua família é formada, você tem que continuar sendo assim. Você não precisa, meus irmãos. O inimigo, ele gosta de lembrar de onde você veio. Ele é o acusador das nossas vidas. Lembrem bem, Deus, o contrário, ele gosta de mostrar para onde você irá, onde ele está te levando, a transformação que ele vai fazer na sua vida. O passado pode até explicar algumas lágrimas. O processo é necessário, meus irmãos. O deserto é necessário, mas você não precisa ficar lá. Ele não determina a sua esperança e o seu futuro e como será as suas gerações. Você não precisa repetir tudo o que você viveu. Meus irmãos, eu conheço casais, famílias, onde a esposa ou o esposo diz: ele é assim porque o pai dele foi assim. Ele foi criado assim. Ele não recebeu. Não, meus irmãos. Queiram aprender, queiram se informar, se educar, mudar. Confie no Senhor Jesus, quebre esse ciclo. Porque Jesus, ele não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para criar uma nova humanidade. O exemplo de Jesus, ele saiu do seu lugar perfeito e maravilhoso para morrer naquela cruz. Uma morte sofrida para que eu e você sejamos criaturas novas nele. Uma nova família e uma nova história. Hoje, o dia de hoje pode ser aquele dia em que uma nova geração começa dentro da sua casa. Você quer quebrar esse ciclo, meus irmãos? Medite. Você tem propagado, perpetuado palavras que saem da sua boca contra a sua própria casa, pelo simples fato de você olhar para a sua família e não acreditar que você possa romper esse mal? Meu Deus, meus irmãos, talvez daqui a muitos anos, seus filhos e netos olhem para você e digam: foi naquela geração que Deus mudou a história da minha família. Eu quero, meus irmãos, eu desejo fazer isso para os meus. E já estou fazendo. Então eu te convido nesta manhã a tomar essa decisão neste dia de hoje. A formar uma nova geração. E Deus está contando com você. Uma pessoa pode quebrar um ciclo por várias gerações. Nós temos diversas histórias na Bíblia de pessoas que quebraram ciclos. Amém? Oh, glórias, aleluias, meus irmãos. Neste momento eu te convido a curvar sua cabeça se você puder, distrair tudo que tem na sua mente, tira os pensamentos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Aqueles que não puderem, em espírito e em verdade, concordemos. Amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor hoje, Pai, com esta palavra, meu Deus, 2 Coríntios 5,17, nos oferece algo novo, Pai. Meu Deus, eu sou tão grata porque o Senhor não nos relembra o nosso passado e nem tampouco ignora, mas o Senhor nos convida para algo novo, Senhor. Obrigado porque as nossas feridas, elas não são maiores do que a Tua graça. Hoje, Pai, nós entregamos tudo diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, se há pessoas aqui com lembranças dolorosas, feridas, meu Deus, em nome de Jesus, visita corações. Repreende o medo, Pai, das pessoas estarem repetindo os erros do passado da sua família. Repreende toda culpa que eles carreguem, Senhor. E faça o teu povo instrumentos para uma nova história, Pai. Porque o Senhor tem dito durante essa série que o Senhor trabalha com famílias imperfeitas. Porque o Senhor é especialista em restauração, Senhor. Visita casamentos, Pai. Visita filhos, meu Deus. Senhor, que gerações futuras, Pai, continuem te servindo, Senhor. E se alguém porventura aqui, meu Pai, em nome de Jesus, veio, meu Deus, de uma geração, de
um parentesco, meu Deus, aonde não tem te servido, não tem acreditado em ti, Senhor. Eu creio e profetizo em nome de Jesus que os ouvintes deste canal, meu Pai, em nome de Jesus, vão tomar uma decisão hoje, meu Pai, de mudar o ciclo e a história das suas famílias, meu Pai. Senhor, ajuda-nos a construir lares marcados pelo teu amor, pelo perdão, pela verdade, Pai, e pela tua presença, Senhor. Meu Deus, que os nossos filhos e as próximas gerações conheçam não somente a história, meu Deus, mas principalmente a tua obra, Pai, transformadora em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor Jesus, que filhos aqui venham ver seus pais como alguém que foi transformado, Senhor. Sim, Jesus, transforma vidas, visita lares, Senhor. Em nome de Jesus, trazem da restauração, Pai. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Oh, glórias. Agora eu te convido para o nosso desafio do dia. Eu te peço que, se hoje você puder reservar alguns minutos para refletir sobre a sua história familiar. E nessa reflexão, pergunte a si mesmo: quais atitudes eu preciso interromper? Quais valores bíblicos eu quero começar a construir na minha casa? Eu não estou te desafiando a fazer algo grande. Coisas pequenas, lembrem, os pequenos momentos fazem a grande diferença. As pequenas mudanças de atitude. Depois você escreva qual a decisão prática que você vai colocar diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para Ele te mostrar. O Senhor é o Deus que sonda corações. Reflete na sua história. E decida que valores bíblicos você quer começar hoje a implementar na sua casa. Lembre-se, novamente, toda transformação começa com um primeiro passo de obediência. Um pequeno passo que você der hoje, você pode mudar a sua geração futura. Amém? E para encerrar, você não escolheu a família em que nasceu, mas você pode escolher o legado que você deixará para sua família. Em Cristo Jesus, o passado ele perde todo o poder de definir o seu futuro. E uma nova história começa hoje, quando você decidir obedecer a Deus. Amém? Oh, glórias! Os mitos, eles mudam com o tempo, meus irmãos, mas a verdade de Deus, ela permanece para sempre. E que o Senhor fortaleça a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E até o próximo episódio da nossa série Mitos sobre a Parentalidade. Deus abençoe.